Noite maravilhosa, noite abençoada. Tá me ouvindo aí bem? Acho que agora tá bom o som. Tô com a mensagem aqui, saindo do forno. Mensagem saindo do forno. Para quem está sedento pelas coisas de Deus. Se você está sedento, meu irmão, pelas coisas que Deus tem para você, esse é o lugar. Essa é a live. Deixa seu comentário aí, tá bom? Pode deixar seu comentário, escreve no chat ali, participa com a gente. Nós estamos ao vivo. A mensagem, eu falei que ela é uma mensagem quente, saiu do forno, porque eu preparei hoje essa palavra, o que Deus ministrou ao meu coração, tomando posse das realidades espirituais. Esse é um tema muito forte, e não é explorado como deveria. Não é explorado como deveria. Não é explorado. Você vai entender o que eu estou falando à medida que a gente progredir aqui na mensagem, tá? A introdução, nós estamos em Romanos, no capítulo 10, um texto que diz o seguinte, Romanos, capítulo 10, versículo 9, o texto diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O texto está dizendo que se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se eu confessar, eu serei salvo. Esse texto, tão simples, tão curto, ele tem um princípio. É um princípio espiritual que o próprio Deus estabeleceu. Se você olhar no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, você vai ver que toda vez que o próprio Deus falou algo, ele criou. E isso é um princípio. Deus cria, Deus chama à existência a realidade que está no reino invisível usando uma palavra. O próprio Deus estabeleceu esse princípio. Deus cria, ou melhor dizendo, ele chama à existência, ele traz do invisível para o visível. Ele faz isso pela palavra. E aqui em Romanos, nós vemos essa dinâmica. É a dinâmica que Deus estabeleceu para criar, para fazer acontecer as coisas no reino espiritual. Não adianta eu crer no meu coração. A palavra diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu tenho que crer no coração. Essa mensagem tem que estar no meu espírito, mas não é suficiente. Deus estabeleceu que a palavra traria para a minha vida a salvação. A palavra, eu tenho que falar. E eu falei que esse tema não é muito explorado como deveria nas igrejas de modo geral. Por quê? Porque em muitos lugares a palavra é falada para pessoas, como para seres humanos, para pessoas normais. E lá no livro de João, quando Jesus está conversando com Nicodemos, o mestre da lei, no capítulo 3, a partir dali do versículo 5, Jesus diz algo muito interessante. Ele diz que alguém só pode entrar no reino de Deus se nascer de novo. Vamos ver aqui o texto que diz. Ele fala assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce do Espírito é Espírito. Em outras palavras, quem confessa Jesus como Senhor e crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Agora em João aqui está dizendo que só entra no reino de Deus quem confessar, aliás,
Só entra no reino de Deus quem nascer de novo. Quem nasce de carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Quem nasce de Deus, que é espírito, é um espírito. Então, você e eu somos um espírito. Então, toda mensagem bíblica que nós ouvimos, nós devemos ouvi-la do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de um espírito, e não de uma pessoa que enfrenta problemas, dificuldades, que teve traumas, que passou por muitas situações, que teve pecados. Nós precisamos de olhar do ponto de vista espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós nascemos de Deus, e Deus é espírito. Então, nós entramos no reino de Deus depois de sermos gerados pelo próprio Deus. Nós nascemos de novo. Quando você entrou no reino de Deus, você entrou como uma criança. E a vontade de Deus é sempre que ocorra o desenvolvimento de seus filhos. Tem texto no livro de Efésios que fala dos ministérios. Ele fala que os ministérios foram dados à igreja com o objetivo de permitir ou de colaborar, de trabalhar para que a igreja pudesse se desenvolver. E qual que é o objetivo da igreja se desenvolver? Eu vou mostrar para você aqui agora. Aqui no capítulo 4 do livro de Efésios, fala aqui assim no versículo 12, a partir do versículo 12, fala assim, ó, com o fim de preparar os santos somos nós, você e eu somos os santos de Deus, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em poucas palavras, está dizendo que Deus deu para a igreja algumas pessoas que são apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e profetas. Essas pessoas vêm com o ministério que Deus deu a elas, com esse objetivo de preparar a igreja como todo, mas para que todos que fazem parte da igreja possam ser preparados para que a gente consiga chegar na medida da plenitude de Cristo. Cristo é chamado de o varão perfeito. O varão perfeito. O Espírito perfeito que veio à Terra é o único que veio, que foi perfeito, Cristo. Esse é o modelo que Deus tem para você e para mim. Nós temos que olhar para Ele e seguir para cima, até que nos transformemos à imagem dele. Esse é o projeto de Deus. Então, o que acontece? Nós entramos no reino como crianças, mas não devemos ficar crianças, devemos crescer para que os planos do Senhor possam se cumprir na nossa vida. E aí, essa questão de crescer, ela, como eu disse, não é um crescimento automático. E tem um texto que mostra isso de uma forma bem clara, só confirmando o que eu estou falando. No capítulo 1 do livro de Efésios, no versículo 18, diz o seguinte: Paulo, o apóstolo Paulo, faz uma oração. Na oração dele, ele ora para que os olhos do coração dos irmãos fossem iluminados, para que eles pudessem conhecer as riquezas da herança de Jesus nos santos. Novamente, santos somos nós. Somos santos porque Deus habita em nós, Ele nos separou para Ele. Nós somos dele. Então, Paulo estava orando para que irmãos que já confessavam a fé em Cristo pudessem ter os olhos do coração iluminados e pudessem conhecer as riquezas da herança de Jesus nos santos. Ou seja, para que aqueles irmãos soubessem daquilo que Deus já havia liberado para eles. E essas riquezas aqui, para você entender, durante muito tempo eu não entendi isso, que Cristo se fez pobre para que eu me tornasse rico. Essa expressão riquezas está falando de riqueza espiritual. Cristo se despiu de todos os atributos que ele tinha da divindade, a onisciência, a glória, a onipotência, a onipresença. Ele abriu mão disso, se despiu de tudo que estava sobre ele. Quando ele se despiu, se tornou pobre.
e depois ele permitiu que, por meio da obra dele, nós fôssemos enriquecidos por meio dele, do sacrifício dele, a morte e a ressurreição. Então, por meio da morte e ressurreição, seguida da minha fé nessa obra, eu fui tornado rico, você foi tornado rico. Então, o crescimento não é automático. Por isso, Paulo fez uma oração. Se fosse automático, não precisaria de oração. Quer dizer que é possível uma pessoa estar rica sem saber que é rica. Se Paulo orou para que os olhos do entendimento daquelas pessoas se abrissem para que elas percebessem a riqueza que já estava sobre a vida delas, é porque isso era necessário. Caso contrário, elas viveriam como se não tivessem nada do que tinham. Deus precisa de nos mostrar aquilo que nós temos, para que a nossa vida seja firmada naquilo que realmente nós temos e naquilo que nós já somos, aos olhos do Pai. Como eu falei, eu não estou tratando aqui de dinheiro, são coisas espirituais. Saber daquilo que nós recebemos e saber daquilo que nós somos por meio de Jesus é o que vai nos capacitar para que eu e você possamos viver os projetos de Deus. Porque os projetos de Deus dependem daquilo que nós sabemos, do nosso conhecimento. Nós precisamos saber o que nós temos. Porque Deus projetou para nós uma vida sobrenatural. O sobrenatural depende do conhecimento sobrenatural que eu tenho. Tem um exemplo no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, onde o servo de Eliseu se assustou quando ele viu que tinha muitos inimigos cercando o lugar onde ele estava. Geazi e Eliseu estavam cercados. E então Eliseu orou pedindo ao Senhor, Deus, que abrisse os olhos de Geazi. E quando os olhos foram abertos, Geazi viu que havia carroças e cavalos no reino espiritual em volta de Eliseu. Eliseu estava protegido. Por isso Eliseu agiu como alguém que estava seguro. Geazi não tinha conhecimento do que estava disponível para ele, porque ele estava junto com Eliseu. Ele não sabia e por isso ele agiu como uma pessoa que estava abandonada, uma pessoa que não tinha em quem confiar, com quem contar. Ele estava ali como se ele estivesse rendido, vendido na mão dos inimigos. O nome dessa mensagem, então, é Tomando Posse das Realidades Espirituais. O texto de Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 3, eu vou ler aqui para você. Esse texto é muito poderoso. Esse texto diz o seguinte, bem do versículo 1 ao 3, eu vou ler apenas o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esse texto está falando que Deus nos colocou nas regiões celestiais, no céu, o lugar onde Jesus está. Deus nos colocou nessa região, nosso espírito está nas regiões celestiais, e Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos. O que são todas as bênçãos? Todas as bênçãos são todas as bênçãos. Está dizendo que tudo o que Deus tinha para liberar no reino espiritual sobre a sua vida, ele já liberou em Cristo. Tudo que nós temos por meio de Cristo, Deus liberou. Olha só, hein? Deus liberou. Tudo que nós temos em Cristo foi liberado. Isso mostra que tudo o que tem de bênção, ele nos deu. Isso mostra que não falta nada. Não falta nada. E como eu falei no começo da live, nós somos espírito. Não somos uma pessoa. Antes, quando eu li esse texto, eu pensava, como que Deus me deu todas as bênçãos, sendo que eu tenho um emprego que me paga um salário baixo? Como que ele me deu todas as bênçãos se eu não tenho uma casa que eu quero ter? Eu não tenho uma capacidade de fazer coisas que eu
queria fazer, que eu gostaria de fazer. Eu pensava do ponto de vista humano, mas o que o texto está falando não é de algo humano. Deus está falando de algo superior ao que é humano, que é da terra. Ele está falando que nas regiões celestiais, no céu, onde ele está agora, o Pai e o Filho Jesus Cristo, onde eles estão, lá nós fomos colocados. E tudo o que Jesus herdou por ser o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, nós herdamos. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, nós somos um espírito e eu tenho tudo no reino espiritual. Eu sou um espírito perfeito. Eu sou um espírito forte, cheio de sabedoria. Eu sou sábio. E por que eu digo que eu sou perfeito? Por que você é perfeito? Você é um espírito perfeito porque você nasceu de Deus. Deus criou você, tirando você dele próprio, te criou à semelhança e à imagem dele. Por esse motivo, nós somos perfeitos, nós somos fortes, nós fomos honrados por Deus. Nós estamos onde Cristo está, tamanho o nível da honra que ele nos deu. Então o espírito tem tudo. Se o espírito tem tudo, esse espírito não deveria ficar triste, cabisbaixo, desanimado, se sentindo fraco, se sentindo inferior, enfrentando depressão. Porque se nós temos tudo, como a gente pode levar uma vida desse jeito que eu falei? Um espírito que tem tudo não poderia se sentir pobre, sem fé, perdido, desorientado. A palavra está dizendo que nós temos tudo da parte de Deus nas regiões celestiais. E é importante você entender que o que é espiritual é superior ao que é material, ao que é visível. Se ele te deu algo do superior, que é o invisível, que é o eterno, tudo o que é material está liberado para nós. Ele não entregou na sua mão o que é material, mas ele te deu algo superior, que te capacita a fazer as obras que ele preparou para você na terra. Isso envolve também ter acesso a bens materiais, a crescer na vida como pessoa, a conquistar amizades, a conquistar almas para Jesus, a fazer a obra dele da forma que ele colocar no seu coração. Em Hebreus, no capítulo 11, quando fala da fé, mostra isso, que as coisas eternas e invisíveis são superiores às visíveis. As coisas que nós vemos aqui agora, elas são temporárias. E elas são criadas justamente a partir do reino invisível. É a partir do reino invisível. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo, ele convoca aqueles irmãos, orienta, encoraja aqueles irmãos da cidade de Colossos para que eles buscassem as coisas do alto, para que eles colocassem os pensamentos deles nas coisas do alto. E sabe por que o apóstolo Paulo estava encorajando os irmãos dessa forma? O apóstolo Paulo sabia que um espírito, para crescer, para desenvolver, para viver de uma forma digna aos olhos de Deus, o espírito precisa de se alimentar e colocar a sua energia, o seu foco nas coisas que são do espírito. As coisas da terra não servem de alimento para o espírito. Um espírito que não tem alimento, ele enfraquece até morrer. Ele fica débil. Ele se torna uma pessoa vazia, fraca espiritualmente, sem fé, sem orientação. A pessoa tem Deus ao lado dela, ela está diante de Deus nesse exato instante, mas ela se sente abandonada, como se Deus estivesse mudo, como se Deus estivesse calado ali, querendo rejeitá-la. E isso é resultado de uma pessoa que não busca as coisas do alto. Por isso o versículo ali, acho que é o versículo 3 do capítulo 3 de Colossenses, fala: buscai as coisas do alto. Coloca os pensamentos nas coisas do alto. Jesus fez tudo perfeito. Ele foi obediente, se entregou para morrer por nós. Mas o Pai decidiu que você e eu fôssemos honrados. Por isso nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo herdou tudo que ele merecia. Nós não merecíamos, mas aprouve ao Pai nos elevar
à posição mais alta que existe, que é a posição que Cristo ocupa. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 20, fala que depois que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, fez com que ele se assentasse à sua direita nas regiões celestiais. Isso está falando o seguinte: o Pai ressuscitou Jesus pelo poder do Espírito Santo e colocou Jesus ressuscitado à sua direita, no trono de Rei dos Reis que ele é, também sumo sacerdote. E aqui no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios, no versículo 5, aliás, fala assim, ó: Deus nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E prossegue dizendo assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É aquilo que eu havia falado. Cristo foi colocado no lugar de honra. Nós, mesmo sem merecermos, estávamos mortos em pecados. Ele nos colocou no mesmo lugar que Cristo mereceu estar e merece estar. Nos colocou lá. Isso é uma realidade espiritual. Isso é a realidade da sua vida, onde o seu espírito está agora. Na verdade, onde você está. Porque se você é um ser espiritual, você é um espírito, você está assentado. Isso é algo maravilhoso. Depois que a pessoa confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ela foi diretamente colocada no trono para ser vista como rei. Nós dependemos do Rei dos Reis, nós dependemos do Espírito Santo, mas ele quis nos colocar na posição de filho honrado, amado. Ele quis nos tornar santos e inculpáveis, sem culpa diante dele. E isso está escrito em Efésios capítulo 1, no versículo 4, que fala: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A palavra está dizendo que Deus planejou que você estivesse diante dele na eternidade, começando aqui na terra, sem sentimento de culpa e sem um motivo para que ele pudesse repreender você. Ele queria que você se sentisse digno, amado, aceito na presença dele. Então, nesse exato momento, você e eu estamos na presença. Eu não vou entrar na presença de Deus daqui a pouco, quando eu for dormir e quando eu for falar com Deus. Eu estou na presença do Deus vivo. Nós estamos na presença do Deus vivo neste instante. Seja quando falamos, quando pensamos, quando dormimos, quando em todo o tempo nós estamos diante da presença de Deus. Estamos exatamente no lugar que ele disse que nós estamos, nas regiões celestiais, agora lá. Isso é uma realidade espiritual que muda a vida da pessoa que toma consciência dessa verdade. Só pode viver uma vida vitoriosa por meio de Cristo quem tem consciência de tudo o que Cristo nos entregou. Sem consciência, você viverá como um pobre espiritual, como alguém que não recebeu nada, como alguém que tem que implorar a Deus para receber algo que na verdade já foi dado. Deus já liberou para você, meu irmão, tudo o que você precisa para agradá-lo, tudo. Ele te chama de santo e te vê como santo, como irrepreensível, para que você possa se relacionar com ele sem se sentir culpado, sem se sentir indigno. Ele te tornou digno. Isso que é o evangelho. Deus nos tornou dignos. Ele restabeleceu a amizade que tinha lá no início com Adão. Ele usou o sacrifício de Cristo para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento reativado com ele, de uma forma que nós pudéssemos receber do seu amor e também pudéssemos amá-lo. Para viver essa realidade que eu estou te falando, nós precisamos alimentar o nosso espírito.
temos que aumentar o nosso alimento, a qualidade do nosso alimento espiritual. Se a sua rotina for cheia de coisas da terra e você não tem 1 hora, 2 horas, 3 horas para se dedicar às coisas do Espírito, você jamais vai usufruir de tudo que Deus liberou para você. Jamais. Trabalha, passeia, vai para academia, cuida do filho, da mulher, pensa no dinheiro, faz projeto, constrói, vende, tem empresa. Se não tiver espaço para Deus, será um espírito fraco e pobre. Não vai ter condições de tomar posse dessas riquezas. Não vai ter condições de tomar posse dessas riquezas. Como que a gente pode, então, receber no nosso espírito essas verdades? Mostrei para você que a confissão faz parte do processo que Deus preparou para nós, né? A confissão. Eu tenho que usar a palavra. Eu tenho que abrir a boca, fazer o que a maioria não faz. Eu tenho que conquistar, ou melhor, eu tenho que receber, eu tenho que me apropriar daquilo que ele liberou para mim. A minha boca deve ser usada. Nós devemos falar aquilo que já é. No reino de Deus é assim, eu tomo posse do que já é meu, falando daquilo que ele disse que eu tenho e que eu sou. Tem um bloqueio que atrapalha a vida de muitas pessoas. A pessoa vai ao culto da igreja, ela ouve a palavra e ela não fala nada. Praticamente ela não crê no que ela ouve. Ela entra e sai do culto, mas ela não toma posse de nada. De nada. Ela não fala do que Deus fez. Ela não renova a mente. Lá no livro de Romanos 12, versículo 2, fala que nós temos que renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Eu tenho que renovar a minha mente. Uma mente humana tem que ser substituída por uma mente espiritual, porque nós somos espírito. Precisamos renovar a mente com os pensamentos de uma pessoa espiritual, que é o nosso Deus. E o Espírito Santo vai nos ensinar aquilo que nós temos que aprender. O outro bloqueio que impede que as pessoas se apropriem do que já foi dado a elas é falar do que vê. A pessoa está com uma dificuldade, com um pecado, ela precisa de libertação, ela é frequentemente tentada em uma certa área, frequentemente ela está caindo naquele problema, algum tipo de problema, algo que ela faz que é contra a vontade e a palavra de Deus. E ela fala, eu estou pecando, eu estou fraquejando, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Ela está falando do que ela está vendo e do que ela está vivendo. Isso não é bíblico. Essa pessoa não demonstra fé na palavra, ela não crê. Ela luta contra a palavra, porque ela se recusa a dizer o que a Bíblia diz, ela fala o que ela está vendo. Quanto mais você fala algo, mais aquilo se torna a sua realidade. Se você já está amarrado em um vício, por exemplo, e você vive repetindo, eu estou com esse vício está me derrubando, esse vício está mais forte do que eu preciso de ajuda, oh Deus, por favor, me ajuda, porque esse vício está maior do que eu. Você não vai receber libertação dessa forma. Então esse é um bloqueio. Para você receber o que Deus tem para você, que ele já liberou para você tomar posse, você precisa mudar, tem que superar esse bloqueio. O outro bloqueio é mais avançado. A pessoa fala o que a Bíblia diz. Ela fala. Ela está renovando a mente dela um pouco, mas ela não faz o suficiente. Ela não faz o suficiente. Ela fala um pouco, mas como não tem intensidade, não entra no espírito, só entra na mente. Então ela fala. É como se fosse uma concordância com a palavra, mas é pouco. Tem situações que nós precisamos de ficar encharcados da palavra. Não basta um pouco da palavra, tem que ter muito da palavra. E como então que nós devemos fazer? Como então que nós devemos fazer? Te mostrei os 3 níveis de bloqueio. A pessoa que não fala nada, não renova a mente. A pessoa que fala o que vê. A pessoa que fala a Bíblia, mas ela fala menos do que deveria. Agora, vamos chegar no ponto em que a pessoa fala da forma certa. Vou te mostrar o que a palavra diz a respeito de nós. Nós vimos no início que nós tomamos posse das coisas espirituais usando a nossa boca. Quando eu confesso com a minha boca
que eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Romanos 10, versículo 9. Eu falo e eu sou salvo. Depois que eu falo, eu já posso dizer, eu sou salvo. Eu não vou dizer, eu acho que eu sou salvo. Por favor, Deus me salva. Por favor, Senhor, eu preciso ser salvo. Eu digo, eu sou salvo. Eu fui e eu continuo. Então, eu sou salvo. Percebe? Aquilo se torna a sua realidade naquele exato momento. Mesmo que se você não veja nada, você não sentiu nada, não precisa de chorar, não precisa de arrepiar, não precisa de desmaiar. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, com a sua boca, e você crê no coração nisso que você confessou, a palavra diz, você é salvo, é naquele instante. E aí você sai do reino das trevas, é levado para o reino da luz. Você deixa de ser um espírito morto e Deus recria você, gera você dele mesmo. Ele tira dele e cria o seu espírito. E ele coloca você num lugar de honra, nas regiões celestiais onde Cristo está. Isso é o que acontece quando você confessa. Ele faz tudo isso. E aí, como nós faremos então para tomarmos posse de tudo que nós precisamos receber? Ele já liberou, mas eu preciso receber. Como que nós vamos fazer? Nós precisamos de ler a palavra, meditar na palavra e confessar. Você não diz que você quer algo, que quer receber algo, que você quer se tornar. Senhor, eu quero me tornar santo. Senhor, eu quero ser irrepreensível. Senhor, eu quero ser puro. Senhor, eu quero agradar o Senhor. Essa não é a maneira bíblica de fazer as coisas acontecerem. A maneira bíblica é, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me criou e o Senhor me colocou num lugar de honra em Cristo. Eu te louvo, porque o Senhor tirou de mim toda a injustiça que estava sobre mim, e o Senhor apagou os meus pecados, e o Senhor tirou toda a culpa que eu poderia ter. O Senhor me tornou puro e maravilhoso aos seus olhos, para que eu pudesse estar em sua presença, em um relacionamento de pai e filho. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou mais que vencedor e tenho uma vitória que jamais alguém poderá tirar de mim. Senhor, eu te louvo, porque mesmo sem merecer, o Senhor me chamou para fazer parte do seu reino e me encarregou de uma obra maravilhosa, de pregar a sua mensagem de amor, para pegar outras pessoas que estão sendo vítimas do poder das trevas e tirar essas pessoas das trevas e trazer essas pessoas para o reino da luz. O Senhor teve confiança em mim, eu te louvo, porque o Senhor colocou o seu Espírito em mim, mesmo sem que eu merecesse isso. E o seu Espírito agora está em mim, e ele se uniu ao meu Espírito, ele é um Espírito comigo, e isso é algo maravilhoso, Senhor. Eu te louvo, porque o Senhor me orienta nos caminhos nos quais eu devo andar, o Senhor me ensina as suas verdades, o Senhor me guia por todos os caminhos que o Senhor preparou para mim. O Senhor me ensina, me explica as Escrituras quando eu medito nelas. O Senhor me deu poder para poder dominar sobre o reino das trevas, para poder curar os doentes. Que está no livro de Marcos, no último capítulo, no finalzinho, fala que eu posso colocar a mão sobre os doentes e os doentes serão curados sem tomar remédio. O Senhor me deu esse poder. Eu te louvo porque o Senhor me colocou na posição de filho e me levou de volta para casa. Eu te louvo porque o Senhor me ressuscitou dos mortos. Eu era morto, o Senhor me deu vida, me fez nova criatura e tudo se fez novo na minha vida. Porque o Senhor me tirou das trevas e me colocou no reino da luz. Porque o Senhor me tirou das garras do diabo, aquele que tinha o poder sobre a morte, e o Senhor tirou esse poder das mãos dele, e ele não tem mais esse poder sobre a minha vida. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem me ensinado a meditar na sua palavra, e a tua palavra no Salmo número 1 diz que tudo que eu tocar, Senhor, vai prosperar. Eu te louvo porque tudo isso está sobre a minha vida. Eu te louvo porque o Senhor tem dons espirituais maravilhosos, Senhor, sobre a minha vida. E eu posso usar esses dons para tocar o terror do inferno.
e abrir os olhos das pessoas que ainda não te conhecem, porque elas verão que o seu poder não são simples palavras, não é uma pregação com argumentos humanos, mas é o poder sobrenatural do Deus infinito agindo na terra e provocando resultados visíveis, Deus. Te louvo porque sou teu filho, porque eu sou amado, porque eu sou puro, porque eu sou santo, porque eu tenho poder, porque eu estou assentado num trono e tenho recebido honra do Senhor, mesmo sem merecer. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor me encontrou e me tirou de uma vida vazia e hoje me deu uma vida plena em Cristo. Eu te louvo porque o Senhor colocou pessoas maravilhosas na minha vida para me orientar no caminho, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse me espelhar em outras pessoas. Isso, meu irmão, isso é a confissão de um filho de Deus que aprendeu a tomar posse das realidades espirituais. Você não tem que lutar para conseguir, você não tem que clamar, você não tem que chorar, você tem que agradecer a Deus por tudo que Ele fez e pelo que Ele te deu, porque Ele já liberou tudo. Aquele que entregou o seu filho não te nega nada. Para toda promessa da parte de Deus, nós temos o sim dele, porque Ele cumpre cada palavra. Ele é o Deus que cumpre a sua palavra, porque Ele não pode mentir. No livro de João, capítulo 15, versículo 7, ele diz para os discípulos: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, a palavra rema, a palavra que vem do Espírito Santo, se minhas palavras permanecerem em vocês, tudo o que quiserem pedir será feito. Ele fala diferente, ele fala tudo o que quiserem pedirão e será feito. E no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele fala: se pedirmos conforme sua vontade, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos dele tudo o que pedimos. Veja que maravilhoso. Está dizendo que tudo o que eu pedir eu vou ter da parte de Deus. Ele tem o sim. Ele tem o sim, já está liberado. Ele entregou o filho. O que ele poderia te negar? Tem apenas que permanecer em Cristo, que é a videira, e deixar que as palavras dele encham o seu espírito. E aí você vai ter conexão com o coração do Pai e vai pedir conforme a vontade dele para a sua vida. E tudo você vai receber. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que os seus olhos espirituais, meu irmão, os olhos do seu coração sejam abertos em nome de Jesus e você possa viver essa vida de filho de Deus, filho amado de Deus, que já é santo neste momento, que já é rico espiritualmente e que já tem todo o poder para crescer no conhecimento de Deus e fazer na terra todas as obras que Ele preparou para você. Receba essas palavras, medite nelas e elas transformarão cada vez mais a sua vida para que você atinja a estatura do varão perfeito que é Cristo, tá bom? Deus abençoe você no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário aí se você precisa de oração, deixe seu nome, fala o que você achou do vídeo, tá bom? Um forte abraço e eu te abençoo no nome de Jesus.